Olá, amigos e amigas. Meu nome é Paulo e, como muitos de vocês sabem, há algum tempo prometi fazer um vídeo sobre como aprendi português. Essa mesma língua que não só me ajudou imensamente com meu francês e, obviamente, com meu espanhol, mas também foi a primeira língua que comecei a aprender sozinho. E a primeira língua em que consegui alcançar fluência para falar com estrangeiros e até comigo mesmo, de vez em quando. É exatamente o que eu honestamente aconselho a todos a fazerem também, a propósito. Então, quando comecei a aprender português? Bem, eu verdadeiramente não me lembro. A única coisa que lembro é que foi há muito tempo. Talvez 4, ou 5, ou até 6 ou 7 anos atrás. Quem sabe? Eu não sei. A propósito, sempre fico perplexo quando as pessoas me fazem uma pergunta. Há quantos anos você tem aprendido esta ou aquela língua? Essa não é a melhor pergunta que você pode fazer, honestamente. Porque uma pessoa pode estar aprendendo, digamos, português há 5 anos, não conseguir dizer uma frase coerente. Ou essa mesma pessoa pode estar aprendendo português há 2 anos e já alcançar uma ótima compreensão oral e textual e até fluência. Tudo isso depende de um método que a pessoa usa. Por exemplo, eu efetivamente comecei a aprender francês já na escola secundária, o que faz com que a minha experiência na aprendizagem dessa língua seja de cerca de uma década. Aprendi muito em todos esses anos? De modo nenhum. Na verdade, durante os primeiros 6 ou 7 anos de meu aprendizado, eu aprendi tão pouco. E quando as pessoas me perguntam há quantos anos estou aprendendo francês, agora geralmente digo 3 anos. E mesmo isso seria uma mentira, pois houve muitos dias, até meses durante os últimos 3 ou 4 anos em que eu não disse nem mesmo uma única palavra em francês. De qualquer forma, a melhor forma de medir quantitativamente o progresso no aprendizagem de uma língua estrangeira provavelmente seria calculando a quantidade de horas que uma pessoa gasta aprendendo esta ou aquela língua. Isso tudo inclui assistir a vídeos do YouTube, assistir filmes, ouvir audiolivros e até ouvir músicas, especialmente quando você está tentando entender e aprender as letras das músicas. Essa forma mais eficaz de aprender uma língua como aluno intermediário, além de falar com falantes nativos, na minha opinião, é obviamente jogando videogames disponíveis nela. E como você pode ver, no meu caso, existem algumas estatísticas das quais estou orgulhoso e algumas estatísticas de jogos que quase me dão vontade de chorar. Por exemplo, isso e principalmente isso. Você não tem uma ideia de quantos nervos perdi jogando este jogo em particular. Mas pelo menos eu aprendi um pouco de inglês. De inglês, com Dota 2, ao longo do caminho. Não é um desperdício total. Enfim, como eu tive essa ideia de aprender português? Pois é de fato uma língua raramente falada na mídia e não é a língua mais conhecida do mundo, nem no mundo ocidental, nem na Rússia, meu lugar de origem. Bem, acho que houve vários motivos da minha escolha. Em primeiro lugar, a bandeira do Brasil é muito bonita. Então, quando eu estava em algum site de aprendizagem de idiomas há alguns anos, eu imediatamente quis clicar nela
e ver o que vai acontecer. Não aconteceu muita coisa, porque eu tive preguiça de aprender algo com site naquela época. Em segundo lugar, já 6 anos atrás, eu já tinha alguns amigos do Brasil, graças à plataforma chamada Game Ranger, onde você podia encontrar pessoas para jogar. Muitos deles falavam apenas um inglês muito ruim. E meu inglês naquela época também não era o melhor. Então aprender algumas palavras em português aqui e ali era inevitável. Palavras como mano, por exemplo, e palavras como exército e alguns outros. Por exemplo, palavras para diferentes itens e animais do Minecraft, como barco, aranha, solo, comida, costeleta de porco e muitos outros. Na verdade, eu me lembro de uma vez quando eu joguei em um servidor brasileiro do Minecraft com um youtuber brasileiro que fez um vídeo contendo eu e meu português de nível iniciante, que provavelmente sou horrível. Quero dizer, naquela época eu provavelmente nem sabia pronunciar a palavra ponto corretamente. Apesar disso, eu me lembro que em vez de Minecraft, muitas pessoas diziam Minecraft, o que eu achei muito engraçado, interessante. Naquela época também comecei a ouvir algumas músicas em português do Brasil, que achei muito melhores do que qualquer coisa que já tinha ouvido na minha vida antes. Conquanto provavelmente para cada brasileiro elas não fossem nada mais do que músicas banais. Mas para mim foi algo muito novo e muito emocionante. Na verdade, eram aquelas canções brasileiras que ocupavam a minha mente todos os dias no meu caminho para a faculdade, pois naquela época eu ainda não tinha smartphone, nem leitor de MP3, então não conseguia ouvir nenhum audiolivro ainda. A única coisa que eu poderia fazer foi aprender uma música e reproduzi-la mentalmente. Algo muito estranho para mim atualmente, já que quando vou a algum lugar, geralmente meus pensamentos estão sempre ocupados ou por um audiolivro, ou por uma palestra, ou por um podcast, ou por uma aula de áudio. De fato, a minha vida era bem mais simples naquela época. Quem sabe, talvez depois de todos esses anos agitados, eu um dia voltarei a ter essa calma. Mas não esse ano. Este vai ser um ano relativamente estressante devido aos exames que se aproximam. E não só os exames da principal universidade em que estudo, mas também os exames de espanhol e inglês para obter um certificado oficial dessas línguas. Mas de qualquer forma, esse vídeo está voltando ao ponto de onde começou. É ao ponto em que toda a minha história do português começou também. Há cerca de 5 anos, precisei então passar algumas semanas em um hospital e já planejei que esses dias não serão em vão. Levei um tablet comigo que me permitiu ler histórias em quadrinhos e pela primeira vez na vida, assistir a vídeos do YouTube em um dispositivo portátil. Na verdade, posso dizer que toda a minha jornada de aprendizagem de línguas começou ali. Eu, aproveitando os frutos da nova tecnologia, tanto ouvindo audiolivros em inglês e TED Talks, quanto assistindo vídeos relacionados ao idioma de um famoso poliglota russo, Dmitry Petrov,
que naquela época também aparecia na TV ensinando português para alguns atores russos cujos nomes eu nunca conhecia. Então, em comparação com o aprendizado na internet, meus cursos universitários de latim não eram nada mais que... bem, eu não vou dizer quais foram, já que não quero ofender meus respeitados professores ou algo assim, mas posso dizer claramente que para 99% dos alunos, inclusive eu, para nós, essas aulas trouxeram nada mais do estresse e talvez algumas dezenas de citações extravagantes em latim, que eu nem me lembro agora. Na verdade, se eu dissesse honestamente, a maior parte do meu conhecimento de latim e mini capacidade de ler, pelo menos algo na seção latim da Wikipedia, vem do meu conhecimento de francês, italiano, inglês e português, mas não daquelas aulas em que os alunos eram forçados a memorizar uma quantidade assustadora de gráficos, com diferentes terminações gramaticais, e todos eles tirados do contexto, claro. Ainda assim, algumas dessas aulas de latim não foram uma perda de tempo total, já que aprendi como os verbos latinos funcionam. Contudo, na minha opinião, o sistema verbal em português é mais direto e também mais lógico do que em latim. E já que há algumas palavras que encontrei em textos latinos me lembravam algumas palavras em português que já aprendi naquela época. Por exemplo, a palavra sol. Honestamente, essas palavras têm sido até certo grau confusas para mim, já que eu pensei que, por exemplo, na frase in italico solo, achei que significasse só, como em espanhol ou em russo, por isso a frase poderia ser traduzida como sono Itália. Mais tarde, porém, descobri que a palavra solo significava a mesma coisa tanto como em português. E assim a frase inteira poderia ser traduzida como em solo italiano. Felizmente, porém, o contexto dessa frase de um texto romano antigo era tal que a minha tradução também apresentaria quase a mesma informação. Então, por isso, se tecnicamente eu tenho cometido um erro, a minha nota não foi rebaixada. A propósito, eu ainda odeio o conceito de dar notas em uma aula de línguas de qualquer maneira, porque o aprendizado de línguas deve ser sobre como ter uma nova liberdade de comunicação, não se restringindo para que ninguém cometa um erro. Depois que me formei na faculdade, infelizmente parei de aprender português completamente por algum tempo. Mesmo durante meus anos de faculdade, tenho trabalhado como assistente de advogado cada verão. Mas no ano da graduação, finalmente comecei a trabalhar em tempo integral, todos os dias úteis. Como meu trajeto diário para o trabalho era muito longo e eu também tinha que andar muito pela cidade, levando papéis legais de uma pessoa para outra, bem como para fazer alguma monótona papelada no escritório, eu tinha muito tempo em que eu podia ouvir audiolivros. Então meu inglês melhorou drasticamente naquela época. O único problema com aquele trabalho era que eu não tinha absolutamente nenhuma energia à noite. Na verdade, a única coisa que eu poderia me forçar a fazer era ouvir mais alguns audiolivros enquanto minha avó preparava outro grande prato da culinária russa, como borscht, por exemplo, e talvez jogar um pouco de Dota nos finais de semana, bem como para se preparar para os próximos exames
já que na Rússia um diploma de um colégio ainda não é um diploma de bacharel, bacharel, desculpa. Então, não é. E para isso você precisa estudar mais 4 anos. Felizmente eu estivesse estudando Zaotna, que significa distante. Então eu era forçado a assistir às aulas apenas um pouco mais de 2 meses em cada ano, o que me permitia trabalhar, em vez de ouvir palestras sobre alguns tópicos jurídicos como eu costumava fazer em meus anos do colégio. Isso foi muito melhor, porque graças ao novo horário mais livre e graças à internet, pude encontrar as palestras online e ouvi-las enquanto eu estava descansando após uma longa semana de trabalho, sem necessidade de frequentar a universidade fisicamente, além dos mencionados 2 meses por ano. No entanto, houve um benefício para aquele calendário apertado. Eu parei de jogar Dota 2, que surpresa, me deu muito tempo livre, que me dediquei primeiro a melhorar um pouco o meu espanhol e o meu português, e depois a finalmente começar a aprender o francês, que por sua vez, na verdade, também foi benéfico para aprender português. Foi nessa época que descobri o site chamado Memrise, e depois de aprender cerca de 500 palavras, comecei a jogar o meu videogame RPG favorito em francês, que acabou sendo um grande sucesso. Minhas habilidades em francês melhoraram muito. Então, depois de comprar um novo PC, decidi fazer a mesma coisa com um novo jogo e com um novo idioma, Witcher 3 e português respectivamente. As minhas habilidades de português há cerca de 2 anos ainda eram bastante baixas. Eu poderia ter uma curta conversa com alguém e talvez até mesmo ler um pequeno artigo da Wikipedia, bem como cantar algumas canções que memorizei, mas o meu conhecimento ainda era muito superficial. E assim, decidi fazê-lo. Decidi a jogar Witcher 3 inteiramente em português. E deixe-me dizer-lhe, esta foi realmente uma experiência e tanto. Ao contrário do caso do francês e do meu RPG Star Wars preferido, em que pude perceber pelo menos alguma coisa, devido ao meu conhecimento prévio como jogar Witcher 3 em português era outra coisa. Algo fora deste mundo. Não consegui entender nada. Eu não sabia o que estava acontecendo com a trama. Eu não sabia para onde meu personagem estava indo. Eu não sabia usar poções. Eu não sabia. Não sabia. Eu ainda estava aprendendo, sim. Assim como no caso do francês, fui aprendendo aos poucos, palavra por palavra. Mas como dessa vez eu não estava jogando um jogo que já conhecia o enredo, me senti completamente perdido nele. Como um golfinho solitário em um mar infinito de palavras, frases, personagens e diálogos estranhos. Ainda assim, graças à ajuda de Google Translate, fui capaz de entender pelo menos alguns pedaços separados aqui e ali. Jogar Witcher 3 pela primeira vez na minha vida e também uma língua estrangeira foi difícil, mas não era impossível.
E sim, como mencionei no meu vídeo sobre o francês, foi aqui, em Witcher 3, onde a minha falta de conhecimento do idioma me fez cometer um erro terrível. A propósito, spoilers de Witcher 3 se estão aproximando. Então, cerca da 15ª hora de jogo, passei por algumas missões que me foram dadas por uma feiticeira chamada Keira Metz. E quando ela decidiu fazer algo estúpido, ou seja, roubar algum vírus mágico ou algo assim para seu uso pessoal, nós, como jogadores, tivemos que impedi-la. Se bem me lembro, havia 3 escolhas de diálogo, pelo menos uma das quais era a escolha boa, e as 2 levariam à morte de Keira Metz. E o que você acha que eu fiz? Como não entendi a frase corretamente, fui forçado a lutar e posteriormente matar a pobre bruxa. Mais tarde, porém, fui mais cuidadoso com as minhas escolhas de diálogo. A propósito, depois de jogar Witcher 3 em 4 ou talvez até 5 idiomas durante os últimos 2 anos, percebi como o idioma de escolha podia afetar profundamente a sensação que o jogo dá. Quero dizer, por exemplo, o português brasileiro é uma língua tão doce que até o principal protagonista do jogo, Geralt de Rivia, quando fala português, não só como um assassino de sangue frio, mas sim como seu avô. E ri muito. Mas de qualquer forma, jogar o Witcher 3 foi provavelmente a maneira mais intensa e, creio eu, a mais eficaz de aprender um novo idioma. Ainda assim, nos últimos 3 anos, não foi a única. Tenho falado extensivamente com falantes nativos de português. Não apenas em plataformas públicas, como os servidores em Discord, mas também em particular via WhatsApp e Telegram. Isso parecia diferente. Não sei porquê, mas falar com brasileiros e brasileiras é tão diferente de falar com russos, por exemplo. E não me sinto mal. Na verdade, é ótimo. Eu amo a entonação e o sotaque dos falantes de português. Para muitos russos, o jeito brasileiro de falar pode soar um pouco engraçado. Na verdade, quando eu estava imitando o sotaque brasileiro na frente da minha mãe, ela achou que eu estava brincando. Mas não, é assim que só o português. Eu adoro isso. Além disso, um outro fato engraçado. Apesar de minha compreensão do português ter melhorado muito com o passar dos anos, meu sotaque piorou um pouco. Provavelmente devido à interferência de outros idiomas e sotaques. Há 2 anos, se eu entrasse em qualquer chat de voz no Discord, as pessoas que falavam português brevemente assumiriam que eu era brasileiro. E, às vezes, foi necessário um pouco de persuasão e alguns erros gramaticais para provar que não era. Mas hoje em dia, quando começo a falar português, as pessoas costumam dizer: você é de Portugal, ou talvez até você é francês. Bem, pelo menos eles não presumem que eu seja russo. Então ainda posso ser um espião de KGB. Espere, não deveria ter dito isso. Em todo caso, muito tempo se passou desde que comecei a jogar Witcher 3. E agora posso até ler livros inteiramente em português. Pessoalmente considero isso uma prova de que se pode realmente aprender uma língua estrangeira sozinho. E mesmo que no caso de algumas línguas, como por exemplo o chinês, isso pode demorar um pouco mais de 3 anos, aprender línguas estrangeiras
ainda é divertido, sem falar que realmente amplia sua perspectiva sobre o mundo. E com essa nota positiva, eu queria terminar este vídeo. Obrigado por assistir até o final e lembre-se de sempre deixar um like e um comentário para ajudar a compartilhar o meu vídeo e escrever a sua opinião sobre ele. Também me inscreva-se no meu canal para ver novos vídeos e os streams interessantes sobre aprendizado de idiomas e alguns outros tópicos também. Agradeço ter um público tão excelente como vocês e até o próximo vídeo, galera!